Olá pessoal, estamos iniciando mais um Pode Franquear, hoje diretamente do Franquias na Prática, aqui no HJ, uma parceria entre o evento hoje, o HJ, e o grupo Odontotop. E nós estamos trazendo mais um grande convidado para conversar sobre um assunto que com certeza para quem tiver interesse vai fazer grande diferença, né Marco? Com certeza. Temos aqui o César, que faz supervisão, cuida da supervisão de educação da Lab 365. Isso, né, César? Tem uma parceria aí com o Senai. Então, acho que para iniciar, nós vamos falar muito sobre tecnologia hoje, então desde o mercado de tecnologia e novas tecnologias também aqui junto com o César. Dá para se apresentar um pouquinho, explicar um pouquinho o que a Lab 365 trabalha, como que funciona essa parceria da empresa junto com o Senai também, para a gente ficar meio por dentro. Show de bola. Olá pessoal, ali está a câmera, olá pessoal. Não sei que horas vocês estão nos vendo, nos ouvindo, né? Então um bom dia, uma boa tarde aí para todo mundo. Eu me chamo César, pelo sotaque vocês já devem estar notando que eu sou gaúcho, né? Sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em Florianópolis, já faz um tempinho. Trazendo um pouquinho o contexto para a galera saber, né, para entender do que a gente vai falar hoje aqui. Eu sou um engenheiro de formação, né, um engenheiro de computação, alguns lugares também chamam de engenharia eletrônica. E no início da minha carreira eu sempre gostei de trabalhar com eletrônica, né, com equipamentos como equipamentos ali de vocês, de parte de scanner, de fresa e tudo mais. Saindo da minha graduação, eu fui fazer um mestrado na parte de biomédica, então era um mestrado em ciência da computação e a gente trabalhava com engenharia biomédica. E trabalhei ali durante uns 2 anos com essa parte de saúde, de tecnologia voltada para a saúde. Ao final ali do mais ou menos um ano antes de acabar o meu mestrado, eu comecei a trabalhar num hospital mais perto, né, do pessoal, falando sobre saúde. E eu também abri uma empresa na época, né? Então eu já fiz um pouquinho até te comentei antes ali, já fiz um pouquinho de cada coisa. E aí, durante a pandemia, eu resolvi ir para Florianópolis, né, fazer uma virada de jogo aí, larguei um doutorado, a minha mãe até hoje me lembra que eu larguei um doutorado, né, para ir trabalhar no Senai. E aí lá no Senai eu comecei a trabalhar com análise de dados, né, então tudo aquele meu background que eu peguei quando eu trabalhava com a tecnologia na saúde, que também tinha muita análise de dados, e a gente começou a criar coisas lá dentro. E aí surgiu, né, depois de um tempo, me convidaram para trabalhar no Lab 365, eu fui fazer o processo seletivo. E o Lab 365, para quem não conhece, é a EdTech do Senai. Então a gente nasceu dentro do Senai para levar ensino e aprendizagem de tecnologia para as pessoas. A gente começou com um programa chamado Dev In-House, onde a gente pegava pessoas, né, que gostariam de aprender sobre tecnologia e transformava essa veia de tecnologia delas. Então a gente, por exemplo, tem o caso da menina que era nutricionista, que queria aprender tecnologia e aprendeu com a gente e hoje está trabalhando numa empresa de gestão de produtos alimentícios. A gente tem um cara que era advogado, aprendeu tecnologia com a gente, foi trabalhar na Softplan, na área de software de advocacia, né? E aí hoje a gente está também com uma vertente sobre automação e indústria 4.0. E aí entra um pouquinho, né, dos equipamentos eletrônicos parecidos com aqueles que eu trabalhava lá na época que eu trabalhava com a área de saúde. E essa área, principalmente de programação, a área de tecnologia, ainda é uma área que tem uma oferta enorme lá no mercado, das empresas que precisam, tem uma demanda enorme e a oferta de profissionais ela ainda é baixa, né? E é uma das vertentes de vocês também dentro dessas parcerias. Essas parcerias que vocês fazem é com a prefeitura, com empresas privadas? Como é que funciona a parceria para ter essa formação de profissionais? Show de bola, ótima pergunta. Então, até para a gente contextualizar, né, o mercado hoje de tecnologia ele ainda está muito aquecido, né, apesar de a gente ter tido a pandemia e tudo mais, a gente tem um mercado bastante aquecido de pessoas procurando por novos programadores, tá? A gente foca muito no perfil do Dev Júnior, que é aquele cara que está iniciando na carreira de tecnologia, e a gente faz muitas parcerias para levar essa galera para dentro das empresas. E um ponto muito importante, vou até te fazer uma pergunta. Lá quando tu foi fazer a tua faculdade ou algo do tipo, quais eram os cursos que estavam mais em alta, que talvez tu pensou em fazer, ou teu pai e a tua mãe disseram, pô, tu tem que fazer esses cursos?
Lá na nossa época era medicina. Medicina era o que todo mundo falava que tinha que... Eu sou formado em odontologia, né? Sou dentista, o Cristiano também. Mas na época a medicina sempre foi o que mais falava que tinha que fazer, tinha que ser médico. Não tinha nada de tecnologia, isso com certeza. Exatamente. E aí isso a gente também tem muita sensibilização da comunidade. Porque hoje os pais, né, quando os filhos estão para entrar no mercado de trabalho, os pais pensam em medicina, odonto, direito, engenharia, mas ainda, né, não pensam tanto nesse ramo de tecnologia. E como a gente falou antes, o mercado está super aquecido e as empresas estão precisando desses profissionais. E aí que entra muito o Lab 365. É a gente fazer com que a comunidade entenda que esses cursos estão em altas, né, e impulsionem seus filhos para fazerem esses cursos, também as próprias pessoas entenderem um pouquinho, e também que a gente pegue esses novos perfis, capacite eles para colocar nas empresas que estão precisando de gente. Então, por exemplo, do Devin House que eu comentei, né, a gente foi lá, conversou, por exemplo, com a Softplan, que é uma das empresas parceiras. Softplan, qual é o perfil de dev que vocês estão precisando? Ah, César, a gente está precisando de gente aqui para trabalhar no nosso software de justiça, são essas e essas tecnologias que a gente precisa, e esse é o perfil de pessoa que a gente quer. Ah, show de bola, então como é que a gente vai fazer? A gente cria uma matriz de aula personalizada, tá? A partir dessa matriz a gente valida com a empresa, aí a gente sensibiliza a comunidade sobre essas vagas, sobre esses ramos e tudo mais, capta as pessoas, treina essas pessoas e entrega elas para a Softplan para contratar alguns deles, né? Isso a gente fez com o Softplan, a gente fez com a Zucat, inclusive está aqui, a gente fez com o Involves, Paripasso, Philips Brasil da área médica, ali que está ali em Blumenau. A gente fez isso, poxa, até o pessoal das outras empresas aí, se eu não lembrar de cabeça, mas já foram tantas, né? Teve NDD, EDP, Contazap, Softplan, Philips, Intelbras, então a gente fez isso com várias empresas. E aí chegou um momento que a gente entendeu que esse modelo estava funcionando muito bem, mas que a gente precisava atingir mais pessoas. E é que nasceu um programa nosso chamado Cidades Mais Tech, onde a gente fez em Florianópolis, a primeira versão no passado, chamado Floripa Mais Tech. Então a gente pega o nome da cidade e bota Mais Tech ali, onde a gente pega uma vertente dos nossos cursos, entende a comunidade e leva esses cursos de formação de tecnologias para a comunidade, por exemplo, de Florianópolis. Aí depois a gente fez isso em Tubarão, a gente fez isso em Sara, a gente fez em Joinville e assim a gente está levando para outras cidades. E se tem alguém aqui de Concórdia, Chapecó, Xanxerê e quiser conversar com a gente adoraria também fazer um Concórdia Mais Tech, um Chapecó Mais Tech, né? O que vocês levam nessas ações que vocês fazem? Qual o tipo? Porque eu observo assim, acho que o maior desafio de vocês é cultural, né? E, por exemplo, o pai falar assim, pô, meu filho programador não vai ter futuro, né? Eu vejo que existe muito isso ainda, né? Tenho certeza que vai mudar. Por exemplo, o meu filho eu já tenho outra visão, né? Como é que vocês trabalham isso? Qual que é a ação que vocês fazem na prática, lá na essência, na raiz? Qual que é a ação? Perfeito, ótima pergunta. Então, por exemplo, agora em Florianópolis, esse ano, já começou o Floripa Mais Tech versão 2, que é esse para a comunidade. Então, o que a gente está fazendo no Floripa Mais Tech versão 2? A gente criou meio que 2 jornadas, 2 braços, um focado mais nos jovens e nas crianças e o outro focado mais nos adultos. Então, os jovens e crianças, a gente começou a impactar eles com aquilo que o jovem hoje gosta mais de fazer, que é esse carinha aqui, o smartphone. Então, a gente criou um aplicativo chamado Hello, tá? Que é para se despertar, esse olá para o mundo. Inclusive tem um W no final do Hello, né? Que é The Hello World, que todo programador, quando começa a programar, ele cria uma aplicação chamada Hello World, então a gente pegou dali. E aí esse aplicativo, os jovens, as crianças, jogam ali dentro e enquanto eles estão jogando, eles estão aprendendo tecnologia e programação, né? E aí a gente faz essa jornada para esses jovens, essa criançada, essa galera mais nova. Saindo dali, eles vão para um aulão, que a gente chama de aulão do futuro, onde vai ter demonstrações de coisas, de equipamentos voltados médicos, indústria 4.0, vai ter demonstrações de robótica e de tudo mais. E aí, a partir dessas demonstrações, eles participam de hackathons e outros eventos, né? Então a gente começa a sensibilizar eles ali da base e a gente também leva os pais para esse evento.
para os pais entenderem, né, esse universo. Aí lá tem empresas de tecnologia, tem palestras e tudo mais, para eles entenderem onde um programador pode chegar. Em paralelo a isso, a gente faz a parte do Summit, né? Então a gente chama de... Florianópolis a gente vai chamar de FMT Summit, né? Floripa Mais Tech Summit, onde a gente leva a galera que aí sim já está mais velha e preparada para entrar jogando, para ter contato com empresas de tecnologia, né, de todos os setores possíveis, para ter contato com a comunidade, com outros programadores, né, como se fosse aí um HJ, mas em versão menor, voltado só para tecnologia. Então a gente consegue fazer essa conexão desses dois pontos. E a faixa etária de idade que vocês buscam lá nas cidades, como é que é hoje? Para esse primeiro da base lá, não agora o final. Perfeito. Primeiro da base, a gente focou este ano em 8º e 9º ano. Que ano passado a gente focou em várias idades, só que a gente entendeu que teve maior aderência em 8º e 9º ano. Então, por enquanto, né, este ano está 8º e 9º ano. E daí, ali 8º e 9º ano, e daí eles já entravam para começar a fazer um curso. Daí Exatamente, eles já entravam nesse Hello, que é um aplicativo onde eles jogam e já ao mesmo tempo já é um curso. E de quanto tempo é o curso inteiro? Para, por exemplo, daí tu apresentar lá para a empresa, agora vocês podem... Tá. A galera mais nova, o aplicativo ele não tem uma data exata para acabar. Então eles vão fazendo algumas jornadas. E já o pessoal mais velho, que daí é parte do Summit, né, do Floripa, do FMT Summit, que vai já cair em cursos profissionalizantes, aí eles podem cair ou num curso de uma jornada de 6 meses, que é um perfil um pouco mais júnior, mais despertar, ou eles caem num curso chamado Full Stack, que é um curso de duração de 9 meses, com aula de segunda a sexta-feira, 3 horas por dia. É uma jornada super intensa, mas ela é super mão na massa, né? E a gente sempre foca naquilo que a cidade gostaria. Então, por exemplo, Florianópolis, a gente entendeu ano passado que a gente poderia focar na questão de saúde. Então, todos os alunos, desde o primeiro dia de aula, a gente simulou como se eles tivessem sido contratados por uma empresa de tecnologia, né, para fazer um software de gestão de hospitais, clínicas e postos de saúde. Então, as turmas que, inclusive, estão finalizando esse ano, ao final vão ter esse software pronto. Em etapas que eles fizeram sozinho, individual, para aprender as tecnologias, e em etapas finais, onde eles fizeram em squads, em grupos, para aprender a trabalhar em grupo e criar esse senso de comunidade. Programador não programa sozinho, né? Grande software se faz a muitas mãos. Bem legal. Então essas crianças, por exemplo, do 8º, 9º ano, é uma semente que vocês plantam para colher elas lá na frente. Não vai ser elas, por exemplo, que vai ser apresentado para uma empresa ali na frente, né? Obviamente. Exatamente. Mas aí tem um adendo, tá? A gente na turma do ano passado, que agora está finalizando, a gente tem um perfil, se eu não me engano, eu não posso falar o nome dessa pessoa, mas se eu não me engano tem 15 anos, 14 ou 15 anos, que a gente impactou ele no modelinho mais, digamos assim, mais lúdico, mais pra criançada, e ele voou, decolou, sabe? E aí hoje ele tá lá com a galera mais velha, fazendo um curso super intenso e aí de 900 horas. E o jovem, por exemplo, numa cidade menor, que vocês não têm um programa lá, como é que ele faria para participar? Ele tá nos acompanhando aqui, o cara mora lá numa cidade no extremo oeste catarinense, por exemplo, de 5 mil habitantes. Como é que ele faria para participar de um programa desse? Perfeito. A nossa ideia é levar essas cidades mais tech para tudo que é cidade que a gente conseguir impactar, né? Então, por exemplo, Içara, que é uma cidade um pouquinho menor, mas de interior, a gente levou esse programa. A galera que não tem ainda a sua cidade no programa pode fazer duas coisas. Uma, entrar em contato, procura a gente no Instagram, no LinkedIn ou o próprio nosso site, é tudo Lab365, tá? O site é lab365.tech. Entra em contato com a gente e fala, poxa, gostei do programa de vocês, gostaria de participar, a minha cidade é tal, para que a nossa equipe possa ir atrás dessa cidade. E, por exemplo, se eu como empresa quero fazer um programa lá na minha cidade, porque a gente precisa de programadores, eu posso também fazer uma parceria contigo. Com certeza. E aí, a gente entra na segunda parte, tá? Por exemplo, quando a gente faz parcerias com a empresa, minha empresa patrocina e apoia esse programa, aí a gente consegue fazer um público voltado para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, as nossas turmas hoje, as duas que estão rodando agora, que iniciaram há pouco, uma é em parceria com a Clamed Farmácias, né? A rede Clamed ali, que é dona da Catarinense, a gente está com eles.
e ela é para o Brasil inteiro. Então eu tenho gente lá do Nordeste fazendo essas turmas, né? De qualquer cidade do Brasil, porque os cursos são todos aqueles cursos que não tem a parte de indústria, que a gente pode fazer EAD, a gente faz EAD. E a gente também tem uma parceria com a Zucchetti, que também é um curso que está aberto, a gente tem gente de tudo que é lugar, desde da cidade do interior a capitais como São Paulo. Muito legal. É uma oportunidade muito grande, né? Por exemplo, eu não sabia que existia isso e, enfim, eu vejo que para o jovem começar cedo, né? Porque às vezes ele não tem essa oportunidade, tá ali na oitava série, por exemplo, né? E ele já pode ingressar em algo que pode trazer um benefício a curto prazo para ele, né? Com certeza. Mas muito legal. Eu acho que tudo que envolve tecnologia hoje, né? A gente vê as empresas, vamos pegar o nosso exemplo. Por mais que a gente está dentro de uma área que ela não inova tanto em teoria, né? A área da saúde, comparado a outras, ela não inova tanto, né? Mas ela tem se mostrado um setor que está se abrindo muito para novas tecnologias nos últimos anos. Vamos pegar o caso da odontologia. A odontologia, por muitos anos, ela foi engessada. Então não se tinha muita tecnologia agregada dentro de um consultório, de uma clínica odontológica. Nos últimos anos, principalmente com a expansão das redes, se começou a implementar tecnologia dentro. E hoje a gente vê que a gente tem dificuldade, por exemplo, em alguns profissionais, por não saberem operar alguns equipamentos. Vou citar o exemplo, a gente tem um equipamento que na linguagem de vocês se chama CAD/CAM, né? Que é o quê? É um scanner e uma fresadora, tá? Esse equipamento, quando eu fiz um curso lá em São Paulo, quando eu comprei em 2016, eu sou dentista, eu tive bastante dificuldade para aprender a manusear ele. Porque basicamente é software. Tu tem que desenhar, tem que programar. Então, assim... O pessoal tá animado, né? Tá animado, né? Então, assim... E na época eu lembro que se trazia uma ideia de buscar programadores para manusear esses equipamentos dentro dos consultórios odontológicos. E até hoje eu não vejo muito isso. Por quê? Porque falta mão de obra. Então hoje teria espaço, por exemplo, dentro de uma clínica odontológica, alguém lá trabalhando dentro de uma clínica odontológica, um programador, enfim, alguém que saiba mexer nisso, porque tem abertura. E talvez a falta desse profissional é o que faz a gente não avançar em algumas coisas hoje. Porque o equipamento está ali. A tecnologia ela está à disposição, mas falta pessoas qualificadas para operar aquele equipamento, né? E exatamente isso que tu falou. Se a gente olhar um pouquinho para o passado, vamos voltar para 2006, tá? A gente não tinha isso aqui, tá? 2007 lá, Steve Jobs subiu no palco e apresentou o iPhone. A partir daí, né, muitas empresas começaram a fazer outros smartphones, isso se popularizou e virou uma coisa muito barata. Hoje, praticamente todo mundo tem, é muito difícil encontrar alguém que não tenha um smartphone. Com isso, a gente evoluiu muito rápido a questão de tecnologia estar em todos os lugares. E agora a gente tem metaverso, a gente tem inteligência artificial. Já usou o ChatGPT? Já. É bizarro. A gente usa. É bizarro. A gente usa lá na empresa. É bizarro. E a gente lá ainda tem uma versão do GPT-4, que é o mais avançado dele, esse é aquele pago. É bizarro o que ele faz, tá? E isso tudo em um curto espaço de tempo. Agora, daqui os próximos 5, 10 anos, isso aí vai se intensificar muito, mas muito mais. Então, se a gente voltar lá no passado, quando eu estava, sei lá, no ensino médio, a gente tinha aula de informática, né? E aí a minha mãe dizia, César, você tem que aprender a mexer no computador, porque no futuro quem não souber mexer num Word, num Excel, algo do tipo, não vai ser nada, né? E hoje, quem não dominar, hoje ainda mais quem não dominar, não só programação, mas entender que existe uma inteligência artificial, entender essas coisas, não vai conseguir sair do lugar. E aí vocês me trouxeram um exemplo muito claro. Dentro da odontologia, né, você precisa, pelo menos, saber manusear um software. Né? E isso não é só parte de programação, é você ter um pouquinho da lógica, o pensamento crítico e tudo mais para utilizar. Então, o software está em todo lugar. Está dentro da odonto, está dentro da medicina, está dentro da advocacia, não só na parte de engenharia. Então é importante você, pai que está em casa, sensibilize o seu filho a aprender tecnologia. Ele não precisa ser um programador, ele não precisa ser um customer success, ele não precisa ser um
designer UI, UX, não precisa ser um engenheiro de computação, não precisa ser um cientista de computação, mas ele precisa aprender um pouquinho sobre tecnologia, porque isso vai ser um impacto muito grande no futuro dele. Lá na frente, quem não dominar essas tecnologias vai ser dominado pelas tecnologias. E tu sente hoje que, por exemplo, tu citou agora que lá no colégio tinha aula de informática que ensinava o básico lá do computador, ligar, desligar, entrar no Word, escrever algumas coisas. Tu sente que hoje está acompanhando essa evolução da tecnologia, a educação tem acompanhado ela, porque pelo menos ao meu ver parece que ainda a educação está um pouco, principalmente no modo tradicional, ela ainda está na mesma época de ligar e desligar o computador, e na vida real a gente já está na época de programação. E eu digo isso principalmente porque nós dentro da empresa nós estamos tentando contratar um programador. E tem uma dificuldade bem grande, e a maioria das pessoas que vêm para uma entrevista são pessoas que são focadas ainda na manutenção do equipamento. Fazer lá, montar um computador, fazer a montagem em si, mas não tanto nessa área de programação. Sente que essa educação tradicional, ela tem evoluído também junto ou ainda está mais atrasado? Ela está evoluindo, ainda está, digamos assim, um pouco acordando, né? A gente está num momento bem disruptivo, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho irmãos mais novos. Aí, esse tempo, eu troquei uma ideia com meus pais e tudo mais. Meus irmãos mexem em celular, sabem fazer muitas coisas, são instigados na parte de lógica e tudo mais, muito por a gente. Mas na escola deles, isso que é uma escola particular, as coisas ainda são um pouco devagar em relação à tecnologia. Inclusive, tem escolas que estão, e universidades, proibindo muitas tecnologias. A gente sabe que o ChatGPT é muito bom, que ele faz trabalhos, mas eu entendo que a gente tem que incentivar eles a usarem da forma correta. Porque simplesmente dizer que eles não podem utilizar, esse jovem vai em casa, vai aprender a utilizar e vai simplesmente copiar um trabalho. Agora, se tu fazer ele ter senso crítico de entender como utilizar essa tecnologia da melhor forma, ele vai utilizar ela para o bem dele e vai aprender com ela. É um ponto, tá? Então a gente tem lugares que ainda estão um pouquinho engateando. Mas a gente tem lugares que estão muito à frente. Neste ano, a gente vai fazer este aulão que eu comentei para vocês desse programa Floripa Mais Tech, desse Cidades Mais Tech em Florianópolis. A gente vai fazer em 7 escolas simultâneas lá em Florianópolis. Inclusive, vai acontecer agora sem ser nesse sábado, no próximo. E aí a gente entrou em contato, sabe, gente, com as escolas, perguntando, vocês têm alguma coisa que os alunos de vocês façam voltar à tecnologia para a gente criar uma feira e eles apresentarem para os outros colegas, né? E assim me surpreendeu muito positivamente que tem escola que vai levar robôs feitos com Lego e programados pelos alunos com uma plataforma chamada Arduino. Tem uma escola que vai levar aplicativos feitos pelos alunos de 8º, 9º ano, aplicativo de celular. Tem outra escola que vai levar coisas do laboratório Maker, que a galerinha faz com impressora 3D. Então, assim, tu tem escolas, aí, claro, Florianópolis, uma capital que vive com tecnologia, mas tu tem escolas que olharam para eles e falaram, é isso aí que eu quero. E as prefeituras estão investindo, comprando impressora 3D, ensinando a galera a programar. Porém, também ainda tem escolas, infelizmente, particulares, às vezes, que não estão olhando para isso. Então, eu entendo que a gente está num momento de disrupção. E um dos nossos papéis aqui do Lab é fazer também com que as escolas e a comunidade entenda, né, que isso é necessário, sabe? Então, o governo entenda, né? Que o governo entenda que isso é necessário. Porque isso parte muito de investimento. A maioria massiva do jovem está na rede pública. E se a gente não melhorar as escolas, a gente não vai conseguir, né? Eu vejo que tem uma carência muito básica ainda, mas tem que se olhar para isso. Acho que tem que mirar nisso, né? Tem que olhar para o futuro e pensar nisso. Eu vejo que se o governo começar a trabalhar políticas, e a gente sabe que existem alguns estados que têm ações voltadas nesse sentido, eu entendo que o jovem ele já vai automaticamente começar a assimilar melhor esses cargos, essas necessidades, porque é uma necessidade que cada vez vai ter mais dentro das empresas, né? Como falei, eu vejo pela gente que, mesmo sendo uma área um pouco distante, tem necessidade. Imagine uma indústria, imagine outras áreas, né? A minha pergunta é o seguinte agora. Mas até voltando um pouquinho ali sobre o governo, né?
Vamos olhar para o passado e quando a gente falava em China, o que a gente pensava? A gente não pensava que eles seriam essa potência que eles são hoje. E eles estavam lá desde o início investindo em tecnologia. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O que a gente precisa fazer para fazer uma parceria entre a Odontotop e vocês para a gente desenvolver um projeto lá na nossa cidade? Em primeiro lugar, ir ali no nosso stand aqui do ladinho, né? Entrar em contato com a Priscila, ela tá ali, ela é do nosso comercial. Ela vai explicar bem mais detalhado todo o nosso processo. A gente vai entender as dores da Odontotop, né? As demandas de vocês, tanto parte técnica, hard skills, quanto também as partes soft skills, que a gente trabalha muito essa questão comportamental. Inclusive, para quem está assistindo em casa, quando você for aprender tecnologia e tudo mais, você também tem que aprender um pouquinho da questão de soft skills, tá? Aí eu trago um ponto muito interessante. Hoje as pessoas, principalmente na área de tecnologia, são contratadas pelas suas questões técnicas e são demitidas pelas suas questões comportamentais. A gente já entendeu isso, então a gente trabalha isso muito lá no Lab 365, em todos os nossos produtos, nos nossos cursos. Então, vocês vão ali falar com o pessoal, a gente vai fazer algumas reuniões com vocês, entender as dores, tanto técnicas de hard skills quanto soft skills de vocês, e a gente vai, junto com vocês, criar uma matriz de curso personalizada para atender a demanda de vocês. E aí, perfeito, fechando, né, isso, a gente faz a captação desses leads para formar eles. Muito bom, muito esclarecedor. Acredito que dá para fazer aí bons trabalhos juntos. É muito legal ver que existem ferramentas que a gente pode potencializar dores, né, e as soluções, na verdade, para as empresas. E é muito bom poder conhecer isso, né? Eu acho que esse espaço, né, do Pode Franquear é para isso também, para que a gente entenda que existem ferramentas que podem chegar para o empresário, podem chegar para a comunidade local, gerando impacto positivo para onde a gente aplica essas ferramentas, né? Com certeza. César, quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal, falar um pouquinho mais? Pode deixar aí para nós finalizarmos. Show de bola. Pessoal, quero primeiramente agradecer vocês aí pelo convite, estar aqui no espaço de vocês, tá? Posso fazer um jabazinho? Pode. Procurem no YouTube sobre Lab Show, tá? É um podcast nosso ali do Lab 365 e a gente fala sobre tecnologia, sobre carreira, sobre soft skills, sobre N assuntos de tecnologia. Então é uma forma também de dar aquele despertar e entender se a tecnologia você vai entender qual ramo da tecnologia vai mais despertar você, né? Então dá uma olhadinha lá. E também aí entrar nas nossas redes lá, @lab365 no Instagram e lab365 no LinkedIn, que a gente está sempre postando conteúdo e novas turmas, a gente posta por lá. Aí mais uma vez agradecer aí vocês pelo convite. Show de bola. Então quem gostou aí, pessoal, que não conhecia, nós aqui não conhecíamos o trabalho da Lab 365 também, ali em parceria com o Senai, que gostou, queira levar lá para sua cidade também um projeto assim, pode estar entrando em contato lá com o César, com a equipe lá comercial da Lab 365, e com certeza é um projeto que, se for feito em todas as cidades, ainda assim vai ter profissionais conseguindo bons empregos, ainda é uma profissão que vai pagar muito bem, já paga hoje, com certeza vai pagar muito bem no futuro. E uma outra coisa, né? A grande maioria trabalha como home office. Então, além de você estar aprendendo tecnologia, você pode estar trabalhando na sua casa. Hoje, toda a nossa equipe é home office. Então, mais uma vantagem para o pessoal que pode trabalhar em outras cidades, enfim, não precisa ir. Ainda que, mesmo assim, às vezes um trabalho presencial lá tem algumas vantagens também, né? Eu falo que o híbrido, para mim, é a melhor coisa. Hoje eu trabalho de home office, mas uma vez na semana, pelo menos, eu vou na empresa porque, né, a gente sentiu o pessoal e tudo mais. Principalmente pegar a cultura da empresa acaba sendo importante, né? E agradecer a todo mundo, quem quiser acompanhar, então, o Pode Franquear nas redes sociais, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, tem o canal do Pode Franquear, o canal do Pode Franquear Cortes também, para quem às vezes não gosta de assistir o episódio inteiro, quer ver só alguns pedacinhos, pode estar acompanhando lá por nós, e vai ter lá o episódio também aqui, conversando um pouquinho com o César, entendendo um pouquinho da Lab 365. Perfeito, então. Muito obrigado. Pessoal, acompanhem que em breve aí teremos mais novidades no nosso espaço do Franquias na Prática.
Abração, pessoal.